E se eu lhe dissesse que o maior perigo espiritual da sua vida não está escondido no barulho da sua juventude, mas no silêncio ensurdecedor da sua velhice? E se eu lhe afirmasse que o campo de batalha mais perigoso que você jamais enfrentará não é o da ambição da carreira ou das paixões avassaladoras, mas sim o da poltrona confortável na sua sala de estar, no final da tarde, quando o mundo parece finalmente ter se esquecido de você? Você entende do que estou falando? Chega um tempo na vida, quase sem aviso, em que o motor interno que o impulsionou por décadas começa a desacelerar. Não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo sutil, como o sol se pondo lentamente no horizonte. Um dia, você acorda e percebe que a urgência que o fazia pular da cama desapareceu. A necessidade de provar algo para o mundo, de construir um nome, de correr atrás do próximo objetivo. Tudo isso começa a se transformar numa névoa distante, como a lembrança de um sonho. Sua mente, antes um turbilhão de planos e preocupações, se torna um cinema de memórias. Você se senta e assiste aos filmes da sua própria vida, as vitórias, as derrotas, os rostos que se foram, as risadas que ecoam apenas na sua alma. A ambição dá lugar à reflexão. O barulho de fora é substituído pelo som dos seus próprios pensamentos. E nesse novo ritmo, a quietude começa a parecer sagrada. O silêncio deixa de ser um vazio para se tornar um companheiro. E é aqui, meu amigo, neste exato lugar de aparente tranquilidade, que a armadilha mais sutil e perigosa é montada. Nós olhamos para essa fase da vida como uma recompensa, um porto seguro após atravessar tempestades e oceanos de dificuldades. Pensamos, eu lutei minhas batalhas, eu criei meus filhos, eu trabalhei duro, agora eu mereço paz, mereço descanso. E com esse pensamento, nós baixamos a guarda. Nós relaxamos a nossa vigilância espiritual. Nós penduramos a nossa armadura, convencidos de que a guerra acabou. Oh, que engano fatal! Que ilusão perigosa! A verdade chocante, a verdade que poucos têm a coragem de lhe dizer, é esta: o inimigo da sua alma não se aposenta. Ele não tira férias. Ele não respeita os seus cabelos brancos nem as suas dores nas costas. Pelo contrário, ele observa pacientemente por décadas, esperando por este exato momento. Ele vê a sua busca por paz não como um direito, mas como uma brecha. Ele vê o seu desejo por tranquilidade não como uma recompensa, mas como a oportunidade de ouro para lançar o seu ataque final e mais devastador. Na sua juventude, os ataques eram óbvios, eram frontais. A tentação vinha com um rugido, o orgulho se anunciava com trombetas, a cobiça brilhava como ouro falso. As batalhas eram barulhentas, travadas em plena luz do dia. Mas agora, a estratégia dele mudou. Ele aprendeu que a força bruta não funciona mais com um guerreiro experiente como você. Então, ele trocou o rugido do leão pelo sussurro da serpente. Ele não vem mais com a proposta de uma noite de loucura, mas com a sugestão de uma tarde de apatia. Ele não oferece mais o veneno do ódio, mas o sonífero do deixa pra lá. Ele não te tenta a abandonar a Deus de uma vez, mas a simplesmente afrouxar. A ser um pouco menos fervoroso na oração. A ser um pouco mais tolerante com conversas que antes incomodariam
o seu espírito, a ser um pouco mais aberto a companhias que sutilmente drenam a sua força e apagam a sua luz. Ele sussurra no seu ouvido: você já fez o suficiente. Descanse. Não precisa mais ser tão radical. Não precisa mais lutar tanto. Apenas relaxe. Seja simpático com todo mundo. Abra a porta para todos. Não crie conflitos. Apenas tenha paz. E essa palavra paz se torna a isca perfeita. Porque é tudo o que o seu coração anseia. Mas a paz que ele oferece é uma falsificação. É a paz da rendição, não a paz da vitória. É a tranquilidade de um campo de batalha, onde um lado simplesmente parou de lutar e permitiu que o inimigo montasse acampamento dentro das suas muralhas. Meu querido amigo, minha querida irmã, escute com atenção. A maior tragédia não é morrer velho, mas morrer morno. Não é perder a força física, mas perder o fogo espiritual. Não é ser esquecido pelo mundo, mas se esquecer de quem você é em Deus nos seus anos mais importantes. Esta fase da sua vida não é uma sala de espera para o céu. É o seu posto de guarda mais avançado. É o momento em que a sua sabedoria, a sua experiência e o peso da sua história deveriam ser as suas maiores armas. Mas o inimigo quer neutralizá-las. E ele faz isso convencendo você de que a sua maior virtude agora é ser inofensivo. Ser apenas uma pessoa boazinha, agradável. Mas desde quando o Evangelho nos chamou para sermos apenas legais? Somos chamados para sermos luz. E a luz, por sua própria natureza, incomoda a escuridão. A verdade chocante não é que os seus cabelos ficaram brancos. É que enquanto você olhava para o espelho, notando as marcas do tempo, o inimigo, de forma silenciosa e metódica, começava a cercar a sua casa, não com tanques de guerra, mas com sorrisos amigáveis e conversas vazias, esperando que você mesmo destranque a porta. E a arma que ele quer que você use para fazer isso é a sua própria necessidade desesperada de não ficar sozinho. Antes de continuarmos, um pedido rápido, mas importante. Se o que você ouviu até agora ressoou em seu espírito, se tocou em algo profundo em sua alma, então, quero te pedir um favor. Deixe um amém nos comentários, clique no botão de gostei e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Sua interação nos ajuda a levar esta verdade ainda mais longe. E, por favor, não vá embora antes do final. Tenho uma palavra ainda mais forte e uma revelação que pode mudar a sua perspectiva sobre o seu propósito nesta fase da vida. Então, como o inimigo consegue essa proeza? Como ele consegue entrar e desarmar um guerreiro que passou a vida inteira em pé? Ele explora a sua mais profunda e muitas vezes não dita fragilidade nesta fase da vida, o medo da solidão. A solidão. Ela se torna um gigante silencioso, um fantasma que assombra as noites mais longas e os dias mais vazios. A casa que antes fervilhava de vida, de risadas, de crianças e netos de amigos chegando e partindo, agora parece grande demais, silenciosa demais. E nesse silêncio, a voz do inimigo ganha força. Ele sussurra: não deixe que te esqueçam. Não se isole. Seja acessível. Seja agradável. Mantenha as portas abertas. Diga sim a tudo. Afinal, quem vai querer estar com alguém que vive dizendo não?
E é assim, meu irmão, minha irmã, que você começa a cair na armadilha da amabilidade excessiva. Você se torna excessivamente bondoso, excessivamente tolerante, excessivamente aberto a pessoas e influências que Deus nunca quis que você acolhesse em sua vida. Não por maldade, não por desobediência consciente, mas por um medo real, humano e compreensível de ficar sozinho. O medo de ser visto como velho e ranzinza, de ser excluído, de não ser mais útil ou relevante. Pense nisso. Você passou a vida inteira construindo, lutando, defendendo. Ergueu uma família, uma carreira, talvez um ministério. E agora, nesse tempo de reflexão, de colheita, o inimigo se disfarça. Ele não vem mais como um lobo, mas como uma ovelha. Ou melhor, como um amigo que aparece na hora certa com um sorriso gentil, com uma palavra agradável. Ele se senta à sua mesa não para te devorar abertamente, mas para te roubar sutilmente. Ele não ataca sua fé com argumentos teológicos complexos, mas com fofocas que minam a sua paz. Ele não te convida para o pecado descarado, mas para a companhia inofensiva que te arrasta para a mediocridade espiritual. Quantos de vocês aqui comigo hoje se veem nessa situação? Você estende a mão com bondade porque teme a rejeição. Você hesita em dizer não porque não quer ser visto como rude ou impopular. Você evita confrontos porque a ideia de desapontar alguém, de gerar atrito, é insuportável. E então, você começa a se misturar, a se camuflar, a concordar com o que o mundo diz ser importante, ser aceitável. Mas deixe-me perguntar, você realmente precisa fazer isso? Ou será que o mundo é que se esqueceu do valor de uma vida que foi vivida com todas as suas cicatrizes e glórias? A sua experiência, as suas dores, as suas vitórias. Elas não são um peso, são um tesouro. Elas não te tornam menos, te tornam mais. Deus não está criando uma geração de crentes experientes para serem pisoteados pelo inimigo, para serem bons samaritanos que permitem que o lobo entre na casa. Pelo contrário, ele está chamando seus guerreiros mais experientes para se levantarem com discernimento, para andarem em sabedoria e para guardarem a sua paz tão ferozmente quanto uma leoa protege seus filhotes. Veja bem, na sua juventude, você tinha margem para erro. Tinha tempo para se recuperar de decisões imprudentes. Tinha energia para se desvencilhar de relacionamentos prejudiciais e conexões desalinhadas. Há quantos de nós caímos e levantamos naquela época? Perdoamos o que não devíamos. Confiamos em quem não merecia. E, de alguma forma, Deus nos deu forças para recomeçar. Mas agora, nos seus anos mais avançados, as consequências são mais sérias. O tempo é mais limitado. Cada decisão que você toma carrega um significado mais profundo. E cada pessoa que você acolhe em sua vida detém um poder maior para elevá-lo ou para derrubá-lo. É por isso que eu falo a você, com uma santa urgência, pare de ser excessivamente complacente nos seus anos de maturidade. Não permita que o medo de ficar sozinho dite as suas escolhas. Não deixe que a fome por companhia o cegue para as ciladas do inimigo. A serpente é astuta e ela não mira apenas os jovens e inexperientes. Ela se infiltra nos lares de idosos, nas conversas de viúvas, nos círculos de amigos
de longa data. Ela se mascara como um amigo familiar, um vizinho gentil ou um parente bem-intencionado. Mas o objetivo dela é sempre o mesmo: roubar a sua paz, enfraquecer o seu espírito e transformar os seus anos dourados em uma estação de arrependimento. Deus não preservou a sua vida por tanto tempo apenas para vê-lo cair em braços indignos. Deus não terminou com você. Se você ainda respira, você ainda carrega um propósito. E esse propósito exige proteção. Esse propósito exige separação. Esse propósito exige que você pare de dizer sim a cada convite, a cada ligação, a cada rosto sorridente que se aproxima. Você deve defender o seu coração com força. Você deve guardar os seus pensamentos com a verdade. Você deve declarar: não, hoje não. Eu caminhei muito perto de Deus para permitir que uma conexão errada me leve à confusão. Muitos dos santos experientes de Deus acolheram a companhia errada e agora se perguntam por que a sua paz desapareceu. Eles questionam por que a sua clareza se foi. Eles perguntam por que suas orações parecem sem poder e sua força está diminuindo. Não é sempre a idade que nos enfraquece. Às vezes, é a presença das pessoas erradas ao nosso redor. É o inimigo que toma assento à nossa mesa enquanto nos convencemos de que estamos apenas sendo educados. Amizade é uma bênção quando guiada pelo Espírito, mas se transforma em um fardo quando impulsionada pelo medo. Alguns de vocês estão estendendo a bondade porque estão com medo de ficar sozinhos. Estão hesitantes em dizer não. Sentem-se desconfortáveis com o confronto. Mas eu declaro a você hoje o amor perfeito. Lança fora todo o medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Você não foi feito para satisfazer a todos nos seus anos mais avançados. Você foi feito para honrar a Deus. Deixe que isso seja suficiente. Pare de deixar as pessoas te convencerem a fazer coisas que seu espírito já sabe que não estão certas. Pare de promover reuniões que te deixam vazio em vez de renovado. Pare de dar seus recursos a pessoas que só tiram e nunca investem em você. Seu coração é muito valioso. Sua paz é muito santa. Seu legado é muito significativo para ser desperdiçado agradando à multidão errada. Você não está sendo duro ao estabelecer limites. Você está sendo sábio. Você não está sendo desrespeitoso ao dizer não. Você está sendo obediente. O inimigo quer convencê-lo de que ser legal significa ser complacente, mas Deus está te chamando para permanecer em suas convicções. Jesus foi o amor personificado. No entanto, ele não permitiu que todos tivessem acesso ao seu círculo íntimo. Ele não se confiou a qualquer um. Ele não estava focado em ser querido. Ele estava focado em seu propósito. E você deve fazer o mesmo, especialmente agora. Cerque-se de pessoas que o edificam no Senhor. Pessoas que o lembram de sua identidade em Cristo. Pessoas que orarão com você e permanecerão na fé ao seu lado. Pessoas que honram seu espaço e valorizam seu tempo. Pessoas que não trazem caos, mas carregam paz aonde quer que vão. À medida que você envelhece, seu círculo deve diminuir. Isso não é solidão. Isso é preservação. Isso é segurança espiritual. Não deixe seus anos dourados serem manchados de arrependimento.
Não entregue seus últimos capítulos a pessoas que não mereceram uma única frase. Não sorria para demônios vestidos de carne. Você é um vaso do Altíssimo. Você é um templo vivo do Espírito Santo. Você não é velho demais para discernir. Você não é velho demais para escolher a retidão. Você não é velho demais para se afastar do que drena a sua alma. Eu falo agora a cada coração que se sentiu culpado por recuar. A cada ancião que se sentiu obrigado a comparecer a eventos que não mais desfruta, a dar mais do que deveria, a suportar conversas que perturbam seu espírito. Escute com atenção. Deus não está te chamando para sofrer em silêncio por causa das aparências. Ele não está pedindo para você trocar sua paz apenas para manter os outros confortáveis. Se o seu espírito está inquieto, isso é um aviso. O Espírito Santo é o seu guia. Siga ele, não as exigências das pessoas. Você está entrando em uma das estações espiritualmente mais significativas da sua vida. Neste momento, você carrega mais do que apenas experiência. Você carrega autoridade. E quando você fala, o inimigo treme. Quando você ora, as coisas mudam. Quando você entra em uma sala, suas décadas de fé carregam um peso que o mundo não consegue entender. É por isso que você não pode se dar ao luxo de perder tempo com a multidão errada. Você não pode se dar ao luxo de abrir sua casa, seus ouvidos e seu coração para aqueles que não respeitam o Deus que está em você. Não estou lhe dizendo para ser rude, estou lhe dizendo para ser santo. Não estou lhe dizendo para se isolar, estou lhe dizendo para se isolar com sabedoria, com discernimento, com proteção divina. Você é um guerreiro, não uma flor na parede. Você é um ancião, não um fantoche. Você é ungido, não um agradador de pessoas. E o inimigo treme quando você se mantém firme e diz: eu não vou comprometer. Deixe os outros pensarem o que quiserem. Deixe-os fofocar. Deixe-os dizer: você mudou. É isso mesmo. Você mudou. Você cresceu. Você viu demais a mão de Deus para entreter a tolice dos homens. Você sobreviveu a tempestades que teriam matado outros. Você enterrou amigos. Você perdeu entes queridos. Você lutou contra doenças, dores e perdas. E ainda está de pé. Isso não é fruto de alguém que precisa ser querido. Isso é o testemunho de alguém que foi escolhido. Então, não, você não precisa ir a todos os eventos. Não, você não precisa retornar a todas as ligações. Não, você não precisa aceitar todos os visitantes. É a sua hora agora de guardar o que resta, de proteger o que é santo, de terminar forte. Que o chamem de distante. Que o chamem de estranho. Que digam que você não é tão amigável como costumava ser. Isso é porque você mudou da amizade para o foco da popularidade, para o propósito da agitação, para a quietude de dizer sim para todos, para dizer sim para Deus. E quando você diz sim para Deus, nesta estação, prepare-se. Prepare-se para uma nova paz. Prepare-se para uma nova força. Prepare-se para uma clareza divina. Prepare-se para amizades enviadas do céu. Prepare-se para manhãs tranquilas com o Espírito Santo sussurrando segredos à sua alma. Prepare-se para a sabedoria que flui da sua boca como mel. Prepare-se para sonhos, novamente visões. Novamente, fogo santo, novamente. Porque quando você para de deixar as pessoas erradas entrarem, Deus traz as certas. Quando você fecha a porta para a confusão, Deus abre a porta para a revelação. Você pensou que ser muito amigável o estava protegendo da solidão
mas estava roubando sua intimidade com Deus. Você pensou que precisava manter a paz com os outros, mas estava custando-lhe a paz que excede todo o entendimento. Você pensou que estava sendo legal, mas estava negligenciando a voz do Espírito. Hoje é o seu chamado de volta à clareza espiritual, de volta aos limites, de volta ao fogo, de volta à verdade. Antes de mergulharmos nesta próxima parte, que é crucial, peço mais uma vez o seu apoio. Se esta mensagem está construindo algo em você, se você sente o Espírito de Deus te chamando para um novo nível de sabedoria, então demonstre isso. Clique no botão curtir agora mesmo. E se você ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder o que ainda está por vir. Cada clique e inscrição é um voto de confiança que nos impulsiona a continuar. E lembre-se, o final desta mensagem carrega um peso de glória que você não vai querer perder. E é exatamente para essa verdade, para esse fogo e para essa clareza que Deus está te chamando de volta. Mas como você pode perguntar, como eu passo de um agradador, de pessoas cansado e esgotado, para um guerreiro vigilante e cheio de paz? Como eu construo essas muralhas de proteção sem me tornar amargo, isolado e frio? A resposta, meu amigo, minha irmã, não está em sua própria força ou sabedoria. A resposta é um dom divino. É o despertar do discernimento espiritual. Vamos deixar uma coisa absolutamente clara. Deus não está te chamando para a amargura. Ele não está te pedindo para construir um castelo com um fosso e se trancar lá dentro, olhando para o mundo com desconfiança e julgamento. Isso não é santidade. É medo. A proposta do céu é infinitamente superior. Estabelecer limites sagrados não é falta de amor. É, na verdade, a mais pura expressão de amor por Deus, por si mesmo e pelo propósito que ele lhe confiou. Pense no próprio Jesus. Alguém já amou mais profundamente do que ele. Alguém já demonstrou mais compaixão. Ele curou as multidões, alimentou os famintos, tocou os leprosos. Seu coração se compadecia das ovelhas sem pastor. No entanto, o Evangelho é claro. Jesus não se confiava a todos, pois conhecia a todos. Ele entendia o coração humano. Ele discernia os espíritos. Ele sabia quem estava ali pela multiplicação dos pães e quem estava ali pela palavra da vida. Ele amava a todos incondicionalmente, mas a intimidade, o acesso ao seu círculo mais profundo, era reservada. Isso não era arrogância, era sabedoria divina, era proteção da unção, era a compreensão de que sua missão era preciosa demais para ser diluída ou desviada por aqueles que não estavam alinhados com o Pai. E aqui está a chave para você. A mesma ferramenta que Jesus usava está disponível para você hoje. É o Espírito Santo que habita em você. Ele não é apenas um sentimento bom durante o louvor ou uma fonte de consolo na tristeza. Ele é o seu guia. Ele é o seu conselheiro. Ele é o seu sistema de alerta divino. Aquela inquietação que você sente em seu espírito quando está perto de uma certa pessoa, mesmo que ela esteja sorrindo e dizendo todas as coisas certas, isso não é sua imaginação. Não é implicância sua. É o Espírito Santo soando um alarme. Aquela sensação
de que sua energia está sendo drenada após uma ligação telefônica inofensiva. Isso não é cansaço da idade. É o seu espírito reagindo a uma presença que está roubando sua vitalidade. Aquele desconforto sutil em um ambiente, em uma reunião de família, em uma roda de amigos, onde a conversa toma um rumo que desonra a Deus. Isso não é você sendo sensível demais. É o alarme de incêndio espiritual soando dentro do seu templo. Por anos, talvez você tenha aprendido a ignorar esse alarme. A sociedade nos ensina a sermos educados, a não criarmos situações desconfortáveis. Nós dizemos a nós mesmos: não seja bobo, é só uma impressão, ou não julgue para não ser julgado. E com isso, nós desligamos o sistema de segurança que Deus instalou em nós. Nós convidamos o ladrão para entrar, oferecemos a ele um café e nos surpreendemos quando, ao final do dia, descobrimos que nossa paz, nossa alegria e nossa força foram roubadas. Aprender a ouvir e, mais importante, a obedecer a esse alarme interior é a habilidade mais crucial que você desenvolverá nesta estação da vida. É a diferença entre terminar seus dias em uma paz que excede todo o entendimento e terminá-los em um nevoeiro de confusão e arrependimento. Então, como isso funciona? Na prática, começa com uma decisão. A decisão de que a sua paz não é mais negociável. Sua paz foi comprada por um preço altíssimo no Calvário com o sangue de Cristo. Você vai realmente vendê-la por um preço tão baixo quanto uma companhia superficial ou a aprovação de alguém que não conhece o seu Deus. Nunca use a imagem de ser um guardião do portão. Sua mente, seus ouvidos, seus olhos, sua boca e, acima de tudo, sua casa são portões para a sua alma. Você, como filho e filha do rei, foi posicionado como o guardião desses portões. Por muito tempo você pode ter deixado os portões abertos. Qualquer um podia entrar e sair. Qualquer conversa podia ser despejada em seu território. Qualquer influência podia montar acampamento em sua mente. Mas hoje, o rei está te chamando de volta ao seu posto. Ele está te dizendo: guardião, vigie o portão. Isso significa que quando o telefone tocar e for aquela pessoa que sempre te deixa para baixo, você tenha autoridade espiritual para não atender. Você pode orar por ela à distância, mas não precisa absorver o veneno dela. Significa que quando o convite para aquele evento social chegar, um evento que você já sabe, que vai entristecer o seu espírito e te deixar vazio, você tem a permissão divina para educadamente dizer não obrigado sem dar 1000 desculpas. Sua obediência a Deus não precisa de justificativa. Significa que quando a roda de fofoca começar na sua frente, você tem o poder de se levantar e sair ou de mudar de assunto. Você não precisa participar do banquete do diabo para provar que é sociável. Isso é o despertar do discernimento. É entender que existe uma diferença abissal entre ser um cristão amoroso e ser um capacho para o inimigo. Ser amoroso é orar por seus inimigos. Ser um capacho é convidá-los para jantar e deixar que limpem os pés sujos em sua alma. Ser amoroso é desejar o bem a todos. Ser ingênuo é acreditar que todos desejam o seu bem. Essa inquietação que você sente não é indelicadeza, é revelação.
É Deus te mostrando: cuidado aqui, perigo, espírito errado, motivação errada. Não ignore isso, não racionalize, não peça desculpas por isso. Agradeça a Deus por essa sensibilidade e haja de acordo com ela. Quando você começa a operar nesse nível de discernimento, algo maravilhoso acontece. Você para de reagir à vida e começa a responder através do Espírito. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e das pessoas ao seu redor e se torna um agente ativo do reino de Deus, um protetor da atmosfera sagrada que Ele quer construir em você e através de você. As pessoas podem não entender. Elas podem dizer: você mudou. E a sua resposta silenciosa deve ser: graças a Deus, eu mudei. Elas podem te acusar de ser distante, mas você saberá que não é distância, é devoção. Elas podem te chamar de radical, mas você saberá que não é radicalismo, é simplesmente levar a sério o chamado à santidade. Jesus disse: sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós amamos a parte da pomba, ser simples, gentil e inofensivo. Mas muitas vezes esquecemos a primeira parte, ser prudente, astuto, sábio como a serpente. Isso não é um chamado para a malícia, mas para a sabedoria estratégica. É saber que estamos em uma batalha espiritual e que um bom soldado não anda pelo campo inimigo de olhos fechados, distribuindo abraços. Um bom soldado é vigilante. Ele conhece as táticas do inimigo. Ele sabe quando avançar, quando recuar e quando simplesmente ficar firme em sua posição. Este é o seu chamado agora. Não para se tornar uma pessoa amarga e desconfiada, mas para se tornar um filho maduro, uma filha sábia que anda em amor, mas que não é enganada. Que tem um coração aberto, mas um portão bem guardado. Comece hoje. Peça ao Espírito Santo: Senhor, desperta o meu discernimento. Afia a minha sensibilidade espiritual. Ensina-me a ouvir a tua voz acima do barulho das minhas próprias carências e das opiniões dos outros. Dá-me a coragem de obedecer ao que me mostras, mesmo que isso me custe popularidade. Eu não quero mais apenas sobreviver. Eu quero guardar a unção que o Senhor me deu. Eu quero proteger a paz que o Senhor me entregou. Quando você faz essa oração com sinceridade, prepare-se. Deus vai começar a te mostrar coisas. Ele vai destacar pessoas. Ele vai expor conversas. Ele vai te dar uma clareza que talvez você não tenha há anos. E sua única tarefa será obedecer, passo a passo, decisão por decisão. E a cada passo de obediência, a muralha ao redor da sua paz se tornará mais forte, e a presença de Deus em sua vida se tornará mais doce e mais poderosa do que nunca. Antes de entrarmos no coração desta próxima revelação, que vai exigir coragem da sua parte, quero sentir a força dos guerreiros que estão comigo. Se você está decidido a guardar sua paz e a viver com discernimento, escreva: eu decido nos comentários abaixo. Mostre a si mesmo e ao céu que você está levando esta palavra a sério. E não se esqueça de se inscrever no canal, pois a cada mensagem estamos construindo uma fortaleza espiritual juntos. O que vem a seguir é prático, direto e pode mudar seus relacionamentos para sempre. Então, uma vez que você faz essa oração e o discernimento começa a despertar em seu espírito, a próxima pergunta se torna inevitável
e terrivelmente prática o que eu faço agora. Como essa clareza recém-descoberta se traduz em minhas ações diárias, em meus relacionamentos, na minha agenda. A resposta, meu amigo, minha irmã, está em reavaliar corajosamente o seu círculo íntimo. É aqui que a borracha encontra a estrada. É aqui que a sua decisão de proteger a sua paz será testada. Veja bem, o inimigo adora a multidão. Ele prospera no barulho, na superficialidade, nas conexões rasas. Por quê? Porque em uma multidão, a responsabilidade é diluída, a intimidade é impossível e a unção é sufocada. É fácil se esconder em uma multidão. É fácil fingir. É fácil manter as coisas no nível do "Oi, tudo bem?", sem nunca mergulhar nas águas profundas do espírito. E é por isso que um dos seus atos mais proféticos e poderosos nesta estação da vida será o de se afastar da multidão e começar a cultivar intencionalmente um círculo íntimo pequeno, mas poderoso. Novamente, olhemos para o nosso Mestre Jesus. Ele pregava para milhares. Ele curava as massas, mas ele não discipulava as massas. Ele caminhava com os 12. Ele compartilhava os segredos do reino com os 12. Mas mesmo dentro dos 12, havia um círculo ainda mais íntimo: Pedro, Tiago e João. Foram eles que subiram ao Monte da Transfiguração e viram a sua glória. Foram eles que ele levou mais fundo no jardim do Getsêmani para vigiar e orar em sua hora de maior agonia. O que isso nos ensina? Ensina-nos um princípio divino fundamental. Nem todos merecem o mesmo nível de acesso à sua vida. Níveis de relacionamento exigem níveis de confiança e responsabilidade. Jesus amava a multidão o suficiente para morrer por ela, mas ele só confiava seu coração mais profundo a alguns poucos escolhidos. E você, feito à imagem e semelhança dele, deve aprender a operar no mesmo princípio. Há pessoas que você vai amar à distância, orando por elas, desejando-lhes o bem, mas sem permitir que entrem no seu santuário interior. Há outras que farão parte de um círculo mais amplo de amizade, com quem você pode compartilhar uma refeição e uma conversa agradável. Mas o seu círculo íntimo, o lugar onde você compartilha suas lutas mais profundas, seus sonhos mais sagrados e suas revelações mais preciosas. Esse lugar deve ser guardado com uma vigilância feroz. Nesta fase da sua vida, a regra de ouro é qualidade acima de quantidade. Você não precisa de uma agenda cheia de contatos. Você precisa de um punhado de irmãos e irmãs em Cristo, cuja presença seja como bálsamo para a sua alma. Você não precisa ser convidado para todos os cafés e eventos. Você precisa de 1 ou 2 amigos com quem possa abrir a Bíblia, derramar seu coração e orar até que o céu toque a terra. Isso não é solidão, meu amigo. Isso é preservação. É estratégia espiritual. É entender que a unção que Deus colocou sobre a sua vida é como um óleo precioso em um vaso. Se você deixar o vaso destampado e acessível a qualquer um, o óleo evapora, perde a fragrância, é contaminado pela poeira do mundo. Mas se você guardar o seu vaso, se você só o abrir na presença daqueles que entendem o seu valor, a unção permanece forte, pura e potente. Pense nas pessoas com quem você passa mais tempo. Pense nas conversas que dominam seus dias. Elas te edificam. Elas te aproximam de Deus. Elas
te desafiam a ser melhor, ou elas te drenam. Elas te puxam para a fofoca, para a murmuração, para a reclamação. Elas te enchem de ansiedade, de medo de dúvidas. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. A Bíblia nos adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é apenas para os adolescentes. Isso é uma verdade eterna. Você não pode carregar o peso da glória de Deus se estiver cercado por pessoas que só trazem peso morto. Você não pode manter seu coração em chamas por Jesus se você constantemente joga a água fria da incredulidade e do cinismo sobre ele. Você não tem mais tempo para conversas vazias. O tempo é um dos seus ativos mais preciosos agora. Cada hora que passa é uma hora, uma a menos que você tem para cumprir o seu propósito, para deixar o seu legado. Você vai realmente investir essas horas preciosas ouvindo sobre a novela, reclamando do governo ou dissecando a vida alheia? Ou você vai investi-las em oração, em leitura da palavra, em encorajar um irmão que está sofrendo, em compartilhar a sabedoria que Deus lhe deu com alguém que tem fome de verdade? Encolher o seu círculo não é arrogância, é sabedoria. É dizer: meu tempo é valioso, minha paz é valiosa, a presença de Deus em minha vida é valiosa, e eu só vou compartilhar esses tesouros com aqueles que também os valorizam. Quem são as pessoas que pertencem ao seu círculo íntimo? Deixe-me dar algumas características. Elas amam a Deus mais do que amam a sua companhia. Elas não terão medo de lhe dizer a verdade em amor, mesmo que isso te desagrade. Elas vão te corrigir, te exortar e te chamar para mais perto de Cristo. Elas são pessoas de oração. Quando você compartilha uma luta com elas, a primeira resposta delas não é um conselho mundano, mas um "vamos orar sobre isso agora". Elas celebram suas vitórias sem inveja. Elas se alegram genuinamente quando Deus te abençoa, porque entendem que estão no mesmo time. Elas carregam a paz. A presença delas não traz drama, confusão ou ansiedade. Pelo contrário, quando elas saem da sua casa, a atmosfera parece mais leve, mais cheia da presença de Deus. Elas honram o seu não. Elas não te manipulam com culpa quando você precisa de espaço ou silêncio. Elas entendem a necessidade de solitude e a respeitam. Se você olhar ao seu redor e não encontrar pessoas assim, não entre em pânico e não abra a porta para qualquer um por desespero. Em vez disso, faça duas coisas. Primeiro, seja você mesmo esse tipo de pessoa para os outros. Seja um portador de paz, um guerreiro de oração, um encorajador. Segundo, peça a Deus que traga esses amigos divinos para a sua vida. Ore especificamente: Senhor, envia-me as conexões certas para esta estação. Conecta-me com aqueles que vão afiar o meu ferro, que vão correr comigo, que vão me ajudar a terminar forte. Deus é fiel. Ele honra essa oração. Enquanto você espera, aprenda a desfrutar da companhia dele. Transforme sua casa em um santuário. Encha-a de louvor. Deixe a Bíblia aberta na mesa. Passe tempo em silêncio, apenas ouvindo. Descubra que a presença de Deus é mais doce do que qualquer companhia humana e que a solidão pode ser transformada em santa solitude. Um tempo de profunda intimidade e revelação. Lembre-se, você está protegendo um legado. As decisões que você toma hoje sobre seus relacionamentos ecoarão na eternidade e na vida daqueles que vêm depois de você. Seus filhos e netos estão
observando. Eles precisam ver em você o que significa ser um crente maduro, sábio e sem concessões. Eles precisam ver um exemplo de alguém que valorizava a presença de Deus acima da popularidade. Portanto, tenha a coragem de fazer um inventário. Com amor e oração, comece a reclassificar seus relacionamentos. Alguns precisarão ser amados de uma distância maior. Outros, talvez, precisarão ser cortados completamente, não com raiva, mas com uma santa resolução de que você não pode mais permitir que aquela influência apague a sua luz. E alguns poucos, os preciosos, precisarão ser trazidos para mais perto, cultivados, honrados. Este é um trabalho difícil. Pode causar dor. Pode levar a conversas desconfortáveis. Mas é um trabalho absolutamente essencial. É a poda necessária para que você possa dar mais frutos nesta estação final. É a limpeza do templo para que a glória de Deus possa habitar ali sem impedimentos. Sua alma anseia por isso. Seu espírito clama por isso. É hora de parar de ignorar e começar a obedecer. Antes de avançarmos para este ponto, que é uma verdadeira chave de libertação, quero que você participe de um ato profético comigo. Se você está pronto para parar de agradar aos homens e começar a honrar a Deus com suas decisões, escreva liberdade nos comentários. Declare sua independência da opinião alheia. E se esta mensagem está falando ao seu coração, não guarde para si. Clique no botão de compartilhar e envie para pelo menos uma pessoa que precisa dessa mesma libertação. Vamos criar uma onda de coragem juntos. Então, você começa a fazer esse trabalho sagrado. Você ora, busca o discernimento de Deus e começa a ver seus relacionamentos com novos olhos. Você identifica as conexões que te edificam e aquelas que te drenam. Você entende a necessidade de cultivar um círculo íntimo e de amar outros à distância. Mas então, vem o momento da verdade. O telefone toca, a mensagem chega, o convite é feito, e a pessoa do outro lado é uma daquelas que o Espírito Santo destacou como uma fonte de drenagem, de fofoca, de incredulidade. O que você faz? É aqui, neste exato momento, que a batalha é travada. É aqui que você descobre a arma mais subestimada e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas do arsenal de um crente maduro, o poder santo do não. Por toda a sua vida, você foi ensinado a dizer sim. Sim para ajudar. Sim para servir. Sim para ser gentil. Sim para não desapontar. O sim se tornou seu modo padrão. E o inimigo sabe disso. Ele usa a sua própria natureza bondosa, o seu coração de servo, contra você. Ele torce o seu desejo de agradar a Deus em um fardo de ter que agradar a todos. E ele te convence de que um não é um ato de egoísmo, de falta de amor, de indelicadeza. Eu estou aqui hoje para lhe dizer que isso é uma das maiores mentiras que o inferno já sussurrou no ouvido de um santo. Seu não, quando dito em obediência ao Espírito Santo, não é um ato de egoísmo, é um ato de adoração. Seu não para um convite que vai te deixar espiritualmente vazio é o seu sim mais sonoro para uma noite de paz na presença de Deus. Seu não para uma conversa que destrói a reputação de outra pessoa é o seu sim mais forte para o mandamento de amar o próximo. Seu não para um pedido que vai te desviar do seu propósito é o seu sim mais dedicado
ao chamado que Deus colocou em sua vida. O não santo não fecha portas, ele guarda o templo. Ele não constrói muros de amargura, ele estabelece fronteiras de sabedoria. Ele não é uma rejeição da pessoa, é uma rejeição do espírito que opera através dela naquele momento. Quantas vezes você disse sim com a boca, enquanto cada fibra do seu ser, cada célula do seu espírito gritava não? Você foi e se arrependeu. Você ouviu e se sentiu contaminado. Você deu e se sentiu usado. E depois, você volta para casa, se arrasta para o seu quarto, sentindo-se esgotado, frustrado e perguntando a Deus: Senhor, onde está a tua paz? Onde está a tua força? E talvez com todo amor, o Senhor esteja sussurrando de volta. Ela estava esperando por você do outro lado daquele não, que você não teve a coragem de dizer. Uma das coisas mais libertadoras que você vai aprender nesta estação da vida é que você não deve explicações àqueles que não foram designados para a sua jornada. Leia isso de novo. Você não precisa de um discurso. Você não precisa de uma desculpa elaborada. Você não precisa justificar sua obediência a Deus para pessoas que não estão ouvindo a voz dele. A sua obediência ao sussurro do Espírito Santo não requer a aprovação de um comitê. Quando você sente em seu espírito que precisa recuar, que precisa de silêncio, que precisa dizer não, a sua única obrigação é obedecer. As pessoas podem não entender, elas podem se ofender, elas podem te chamar de egoísta ou antissocial. Deixe-as. Você não é responsável pela reação delas. Você é responsável pela sua obediência. Sua prestação de contas não é para com elas, mas para com o Deus que te formou e que te sustenta. Ah, mas eu me sinto tão culpado em dizer não. Claro que se sente a culpa. É a ferramenta de manipulação favorita do inimigo. Ele a usa para te manter preso em obrigações que Deus nunca lhe deu. Ele te acusa através dos pensamentos. Um bom cristão não faria isso. O que vão pensar de você? Você está magoando os sentimentos de fulano. Quando essa culpa vier, você precisa combatê-la com a verdade da palavra de Deus. O amor perfeito lança fora todo o medo. E isso inclui o medo de desapontar os outros. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio significa saber quando dar e quando reter, quando falar e quando silenciar, quando ir e quando ficar. Aquele que busca agradar aos homens não pode ser servo de Cristo. Liberte-se da tirania da opinião alheia. A aprovação que você precisa já lhe foi dada na cruz. Você já é aceito, amado e aprovado pelo único juiz que importa. O que os outros pensam de você é honestamente problema deles, não seu. O seu negócio é entre você e o seu Criador. Aprenda a dizer um não gentil, mas firme. Agradeço muito o convite, mas não poderei ir. Ponto final. Eu te amo, mas não posso me envolver nessa conversa. Ponto final. Gostaria de poder ajudar, mas neste momento não é possível para mim. Ponto final. Sem desculpas longas e inventadas. A honestidade simples e respeitosa é a sua maior aliada. Cada vez que você diz um não santo, você está, na verdade, exercitando um músculo espiritual. No início, pode ser doloroso e desconfortável. Mas, quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. E com o tempo você descobrirá
uma nova liberdade, uma nova autoridade em sua vida. Você passará de uma pessoa reativa, sempre à mercê da agenda e das demandas dos outros, para uma pessoa intencional, que governa seu tempo e sua energia de acordo com as prioridades do reino de Deus. Pense no alívio, pense na paz, pense na quantidade de tempo e energia emocional que você recuperará para investir no que realmente importa, sua comunhão com Deus, sua família, seu propósito. Você não está sendo rude. Você está sendo um bom mordomo dos recursos preciosos que Deus lhe deu. Seu tempo, sua unção e sua paz. Você não está sendo distante. Você está sendo dedicado, focado, alinhado. Pare de se desculpar por proteger a paz que Deus lhe deu. Você se desculparia por trancar a porta da sua casa à noite para proteger sua família? Claro que não. É um ato de responsabilidade. Da mesma forma, estabelecer fronteiras em seus relacionamentos para proteger seu bem-estar espiritual não é algo pelo qual se desculpar. É um ato de maturidade e sabedoria espiritual. E aqui está o paradoxo divino: quanto mais você se torna seletivo sobre a quem você dá o seu sim, mais poderoso e significativo o seu sim se torna. Quando você para de desperdiçar sua energia em 1000 direções, você pode canalizar toda a sua força naquelas poucas coisas que Deus realmente te chamou para fazer. Seu serviço se torna mais eficaz. Suas palavras carregam mais peso. Sua presença traz uma unção mais forte. Deus está te chamando para sair da arquibancada da vida dos outros e entrar no campo do seu próprio chamado. E para fazer isso, você terá que dizer não para muitos ingressos de espectadores. Faça um pacto com Deus hoje. Diga a Ele: Senhor, a partir de hoje meus sims pertencerão a Ti. Ensina-me a dizer não a tudo o que não se alinha com a Tua vontade para mim. Dá-me a graça para ser gentil, mas a coragem para ser firme. Liberta-me da necessidade de agradar a todos, para que eu possa viver para agradar somente a Ti. Eu entrego meu telefone, minha agenda e minha porta nas Tuas mãos. Guia-me, usa-me, protege-me. Quando você fizer isso de coração, prepare-se para uma revolução silenciosa. Uma revolução de paz. Uma revolução de propósito. O barulho vai diminuir. A confusão vai se dissipar. E no silêncio que se seguirá, você começará a ouvir a voz de Deus com uma clareza que talvez nunca tenha experimentado antes. E essa, meu amigo, é a verdadeira liberdade. Estamos chegando aqui a um ponto crucial, onde a mentalidade de defesa se transforma em uma visão de ataque. Antes de revelarmos essa mudança de perspectiva, quero que você se junte a mim em uma declaração de fé. Escreva "Minha missão continua" nos comentários para declarar que seus melhores dias de propósito ainda estão à sua frente. Se esta mensagem está acendendo um fogo em sua alma, clique no botão de inscrição, porque o que estamos construindo aqui é um exército de santos que se recusam a recuar. E quando você começa a operar nessa liberdade, guardando sua paz com discernimento, limpando seu círculo íntimo e dominando o poder santo do não, algo extraordinário acontece. A névoa da confusão e do esgotamento começa a se dissipar. E no lugar dela, surge uma clareza cristalina sobre uma verdade fundamental que o inimigo
tem tentado desesperadamente esconder de você, a sua missão não acabou. Pense nisso. A narrativa que o mundo, e infelizmente até mesmo partes da igreja, contam sobre a velhice é uma narrativa de declínio, de aposentadoria, de se sentar no banco de reservas e assistir ao jogo. É uma história sobre o fim. Mas essa é a história do homem, não a história de Deus. No reino de Deus, a idade não é uma desqualificação, é uma credencial. Seus anos de vida não são um passivo, são seu maior ativo. A mentira do diabo é que, ao envelhecer, você se torna menos útil, menos relevante, menos poderoso. Ele quer que você acredite que seus melhores dias ficaram para trás, que sua contribuição já foi dada e que agora tudo o que resta é esperar pacificamente pelo fim. Mas eu estou aqui, pela autoridade da palavra de Deus, para expor essa mentira e declarar sobre a sua vida: você não está em uma sala de espera para o céu. Você está em um posto avançado de autoridade espiritual. Na terra, olhe para as Escrituras, onde está a data de validade para o chamado de Deus, onde está a cláusula de aposentadoria. No contrato da aliança, não existe. Moisés tinha 80 anos quando recebeu a maior missão de sua vida, enfrentar Faraó e libertar uma nação. 80. A idade em que o mundo diz que você deveria estar jogando damas, Deus estava dizendo: tire as sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa, e eu estou apenas começando com você. Caleb tinha 85 anos. Depois de vagar pelo deserto por 40 anos, ele não pediu um lugar tranquilo para descansar. Ele se apresentou diante de Josué com fogo nos olhos e declarou: eu ainda estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Dê-me este monte. Ele não pediu um vale pacífico. Ele pediu uma montanha cheia de gigantes para conquistar, aos 85. E Ana, uma viúva de idade muito avançada. O que ela fez? Chorou em um canto lamentando sua solidão. Não. Ela transformou o templo em seu posto de batalha. Ela não se aposentou do serviço. Ela se realistou no serviço de intercessão. Dia e noite, com jejuns e orações, ela lutou no espírito pela redenção de Israel, até que seus olhos envelhecidos tiveram o privilégio de contemplar o Salvador do mundo. O que essas histórias nos gritam através dos séculos? Que Deus não vê a idade como nós vemos. Enquanto nós vemos rugas, Deus vê um mapa de fidelidade. Enquanto nós vemos cabelos brancos, Deus vê uma coroa de honra. Enquanto nós vemos um corpo que desacelera, Deus vê um espírito que foi forjado, provado e aprovado no fogo da aflição. Suas cicatrizes, meu amigo, minha irmã, são o seu testemunho. Cada decepção que você sobreviveu, cada doença que você superou, cada perda que você suportou, com a graça de Deus, nada disso foi em vão. Tudo isso foi Deus te treinando, te equipando, forjando em você um tipo de sabedoria que não pode ser aprendida em livros ou seminários. É a sabedoria forjada na bigorna da vida real. E essa sabedoria é uma arma poderosa nas mãos de Deus para esta geração. O mundo está faminto não por mais informações, mas por mais revelação. Não por mais opiniões, mas por mais sabedoria. E você a carrega. Você viu a fidelidade de Deus de uma maneira que a geração mais jovem, com toda sua energia e tecnologia, ainda não viu.
Sua vida, suas histórias, a própria maneira como você carrega a paz de Deus em meio a um mundo caótico. Tudo isso prega um sermão mais alto, mais profundo e mais impactante do que 1000 palavras de um pregador jovem e inexperiente. O inimigo sabe disso. É por isso que ele trabalha tanto para te silenciar, para te neutralizar, para te convencer de que ninguém quer ouvir suas histórias de velho. É mentira. A geração mais jovem, mesmo que não admita, está desesperada por mentores. Eles estão cansados de superficialidade. Eles anseiam por autenticidade. Eles não precisam que você seja moderno ou descolado. Eles não precisam que você use as gírias deles ou ouça as músicas deles. Eles precisam que você seja real, que você seja um farol, que você seja uma rocha de convicção em um oceano de confusão. Sua missão não acabou. Ela apenas mudou de forma. Talvez você não esteja mais construindo uma empresa, mas agora você é chamado a construir pessoas. Talvez você não esteja mais na linha de frente do ministério visível, mas agora você foi promovido a general na sala de guerra da intercessão, onde as verdadeiras batalhas são ganhas. Talvez você não tenha mais a energia para correr com os jovens, mas agora você tem a sabedoria para ensiná-los a caminhar sem tropeçar. Deus não te preservou por tantos anos, te livrando de acidentes, doenças e perigos, para você simplesmente se tornar invisível. Ele te poliu para que você pudesse brilhar mais forte. Cada provação foi Deus removendo uma impureza. Cada dificuldade foi Deus aumentando o brilho. E agora, nesta fase final, você deveria ser um diamante reluzente, refletindo a glória e a fidelidade do seu Criador. Pare de olhar para o que você perdeu. A energia, a agilidade, a memória talvez. E comece a focar no que você ganhou. A autoridade, a sabedoria, a perspectiva, a intimidade com Deus. Você trocou bronze por ouro. Quando você entra em uma sala, a atmosfera deveria mudar. Não por causa de arrogância, mas por causa do peso da presença de Deus que você carrega. Quando você fala, as pessoas deveriam se inclinar para ouvir, não porque você grita, mas porque suas palavras são temperadas com anos de experiência e graça. Quando você ora, demônios deveriam tremer, não por causa do volume da sua voz, mas por causa da história de intimidade que você tem com o Rei dos Reis. Este é o seu chamado. Esta é a sua hora. É hora de mudar sua autoimagem. Pare de se ver como alguém aposentado. Essa palavra não existe no vocabulário do céu. Você não está se aposentando. Você está sendo reposicionado para seu posto mais estratégico. Você está sendo promovido de soldado de campo para conselheiro do rei. Comece a agir como tal. Ande com a dignidade de quem já viu a mão de Deus em ação inúmeras vezes. Fale com a confiança de quem conhece a voz do seu pastor. Ore com a ousadia de quem tem uma longa história de orações respondidas. Sua casa não deve ser um museu de memórias, mas uma embaixada do céu. Um lugar onde a paz de Deus é tão palpável que os visitantes a sentem assim que entram. Um lugar de onde saem orações que abalam as fundações do inferno. Um lugar onde a sabedoria é compartilhada e as gerações são conectadas. Sua missão não acabou. Deus ainda tem montanhas
para você conquistar. Talvez não sejam montanhas geográficas, mas montanhas de incredulidade na sua própria família. Montanhas de desespero na sua vizinhança. Montanhas de divisão na sua igreja. E Deus está te dando a autoridade e a unção para dizer: dê-me este monte. Não se contente em apenas existir. Não aceite a narrativa de declínio do mundo. Levante-se em fé, meu irmão, minha irmã, sacuda a poeira da complacência, reivindique a sua autoridade, abrace a sua missão. O capítulo final da sua história ainda não foi escrito, e Deus quer que ele seja o mais glorioso de todos. Agora quero que você se prepare, pois estamos prestes a entrar no clímax desta mensagem. Se o seu espírito está sendo despertado para algo maior, se você sente o fogo de Deus começando a queimar novamente, eu quero que você faça algo ousado. Escreva "levanta-te" nos comentários como um grito de guerra pessoal. Este é o momento de decidir. E se você acredita que esta mensagem pode despertar outros gigantes adormecidos, clique no botão de compartilhar agora. Não deixe ninguém que você ama de fora do que está prestes a ser liberado. E quando essa verdade explode em seu espírito, a verdade de que sua missão não apenas continua, mas se torna mais estratégica e crucial do que nunca. Algo, inevitavelmente, começa a acontecer dentro de você. Uma santa inquietação, um desconforto com o status quo, uma intolerância crescente com a mediocridade, a mornidão e o pecado disfarçado de modernidade que você vê ao seu redor. Isso, meu amigo, minha irmã, é o som de um gigante despertando. É o começo do rugido dos justos. Por muito tempo, talvez sua voz tenha se tornado suave, polida, cautelosa. Você aprendeu a não balançar o barco, a não ofender, a manter a paz a qualquer custo. Você engoliu suas convicções em jantares de família para evitar discussões. Você permaneceu em silêncio na sua igreja quando a verdade foi diluída para não parecer radical. Você viu seus netos abraçando valores que quebram o coração de Deus e optou por um silêncio amoroso, com medo de afastá-los. Mas agora, o Espírito de Deus está soprando sobre as brasas que você pensou estarem se apagando, e uma chama está começando a crescer. É uma indignação santa. Não é a amargura de um velho reclamão, mas o zelo de um profeta.